Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras aqui do canal Sem Censura, né? Hoje nós vamos falar sobre o período da pré-história. E o objetivo desse vídeo consiste em auxiliar os nossos alunos na realização das atividades propostas pelo PET, o Plano de Estudo Tutorado, enviado pela Secretaria Estadual de Educação. Espero que todos estejam bem, estejam cuidando da saúde, estejam de quarentena, né? Porque é a única forma mais confiável de evitar a propagação do vírus e, consequentemente, a superlotação dos hospitais, né? É importante que todos tenham consciência. Também é importante que todos estejam estudando, né? Todos estejam lendo, realizando as atividades. E esse vídeo consiste, como eu falei, tem o objetivo de auxiliá-los na realização dessas atividades. Vamos começar? Lá no período da pré-história, nós temos a divisão em 3 fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. É importante, é fundamental que nós tenhamos a consciência e a clareza das características de cada período. Lá no período do Paleolítico, a tradução de Paleolítico é Idade da Pedra Lascada, porque tudo indica que há cerca de mais ou menos 2 milhões de anos, os grupos humanos, principalmente da espécie Homo habilis, já utilizavam lascas de pedra. Pegavam uma pedra e jogavam contra outra. E ali eles faziam um instrumento cortante, que era usado para matar os animais, cortar a carne e retirar a pele, né? Então, a primeira espécie que, pelos achados arqueológicos, pelas pesquisas que foram realizadas, a fazer, adotar tal prática, foram os Homo habilis, né? E os Homo habilis, e no período lá do Paleolítico, eles viviam em cavernas, né? E eles eram nômades. O que significa dizer que aqueles grupos eram nômades? Significa que eles não tinham um local fixo para morar. Eles viviam constantemente mudando de região. Ora estavam no local e quando a comida acabava, eles simplesmente iam para outros locais. Eles viviam mudando constantemente de região em busca de comida, né? Então, essa é a primeira fase. Essa é a primeira fase, a fase do período do Paleolítico, né? E nessa fase do Paleolítico, é interessante nós prestarmos atenção que existem registros produzidos por eles, né? Como as pinturas rupestres. As pinturas rupestres são aquelas pinturas que eram realizadas nas paredes das cavernas, né? Eles usavam excremento de morcego, usavam argila, barro, né? E faziam desenhos nas paredes das cavernas. O interessante é que eles tentavam reproduzir naquelas paredes aquilo que eles desejavam que acontecesse, né? Então era muito comum, e a gente consegue perceber pelas fotografias, eles registrarem o momento da caça, que era o principal desejo daqueles hominídeos naquele momento, né? Então as pinturas rupestres são importantes, é uma fonte histórica importante para a gente entender como vivia aqueles primeiros hominídeos. Posteriormente, por volta entre 40 a 12 mil anos atrás, nós tivemos um avanço significativo na técnica de fabricação de instrumentos de caça, né? Se antes aqueles grupos humanos viviam com lascas, fazendo lascas de pedra como instrumentos de caça, agora no Neolítico eles vão fabricar ferramentas mais sofisticadas, né? Instrumentos como a faca, o machado, né? Os furadores, raspadores, eles passaram a produzir com as próprias mãos esses instrumentos, né? Então o grupo, eles aprimoraram os instrumentos de caça e com isso eles conseguiram de uma forma muito significativa melhorar de vida. E nesse período do Neolítico a gente tem que parar para pensar o seguinte: eles conseguiram dominar a prática da agricultura. Por que isso foi importante? Porque a partir do momento que eles
que eles passaram a perceber que poderiam cultivar seus alimentos, não haveria mais a necessidade de sair do local em que se encontravam em busca de comida. Eles passaram a fabricar, a produzir os alimentos necessários para garantir a sobrevivência, né? Tornando-se assim sedentários. Sedentários, portanto, significa que aqueles grupos humanos viviam somente em um local. Eles não saíam em busca de alimentos. Eles conseguiram produzir o alimento necessário. E tudo indica que foram as mulheres as responsáveis pela invenção da agricultura, porque havia uma divisão do trabalho. Enquanto os homens saíam em busca da carne, da caça, as mulheres ficavam coletando as frutas. E elas perceberam que a semente, quando caía no solo, germinava, né? Então, a partir desse momento, elas perceberam que poderiam cultivar os seus alimentos. Isso foi um avanço para aqueles grupos humanos, porque a partir daquele momento não haveria mais a necessidade de sair em busca de comida. Foi também no período neolítico que aqueles grupos humanos eles dominaram a arte do fogo, né? Isso foi uma revolução na vida daqueles grupos, porque não precisariam mais comer a carne crua, eles conseguiriam se aquecer, eles conseguiriam espantar animais perigosos. Houve uma melhora significativa na vida daqueles grupos humanos. Passaram a se alimentar mais, se alimentar melhor, melhorou, de certa forma, a digestão, né, daqueles grupos humanos. Então, o índice populacional cresceu, porque eles passaram a viver mais, né? Galera, nós tivemos aproximadamente 12 mil anos o fim do último período glacial, né, em que o clima era mais frio e estavam cobertos, várias regiões cobertas por uma camada espessa de gelo, né? E o aquecimento do clima acabou fazendo com que aquelas geleiras derretessem, né, e o nível do mar subisse e a vegetação se transformasse de uma forma radical, né? O que isso fez, o que isso modificou na vida dos grupos humanos, né? Que eles passaram a melhorar o ambiente que eles estavam, a trabalhar mais o ambiente para conseguir produzir o alimento necessário para garantir a sua sobrevivência, né? Então eles passaram a construir casas, eles passaram a construir condições mais propícias para a sua sobrevivência, né? As moradias passaram a ser construídas de uma forma mais sofisticada, né? Então as primeiras cidades começaram a surgir a partir daí, né? Galera, nós tivemos, como eu já falei, o crescimento populacional, onde a espécie Homo sapiens sapiens, só ressaltar uma coisa aqui, galera, eles não deixaram de caçar, de coletar, né, após o cultivo dos seus alimentos, após a invenção da agricultura. As duas coisas andaram juntas, né? Eles realizavam agricultura, mas também caçavam a carne necessária também à sua sobrevivência. E outro detalhe importante é o seguinte: eles aperfeiçoaram as técnicas de produção, né? Passaram a utilizar fertilizantes, passaram a trabalhar a terra de uma forma mais intensa, e o resultado foi o aumento da produção, né? O grande detalhe aí é o seguinte, é que havia um excedente. O que é excedente? Aquilo que sobra. Eles cultivavam para se alimentar, mas as melhorias empregadas nas técnicas de produção fez com que eles produzissem mais do que era necessário à sua sobrevivência, né? E isso, de uma certa forma, fez com que surgisse a prática do comércio. Por quê? Aquele excedente, aquela sobra, era trocado com outras aldeias, né? Então, a primeira forma de comércio que surgiu foi através da troca, né? O excedente de uma aldeia era trocado pelo excedente de outra aldeia, né? E a partir do momento em que sobrava, o excedente ia se acumulando,
aquele excedente passou a ser empregado para sustentar determinados grupos dentro da aldeia, né? Como os sacerdotes e, no caso também, um soberano, o rei. A partir daí surgiu o que nós chamamos de Estado, né? Onde uma pessoa passava a controlar a sociedade. E a partir desse momento também surgiu a escrita, em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Por que a escrita era importante? A escrita era importante da seguinte maneira: precisava-se encontrar um mecanismo, uma forma de contabilizar os produtos comercializados, né? Contabilizar os impostos que eram arrecadados, né? Então, a partir do momento, um fato acaba provocando o outro. A partir do momento que surgiu o Estado, a escrita também foi elaborada, porque existia a necessidade de contabilizar a arrecadação de impostos, saber quantas pessoas moravam dentro da aldeia, né? E também fazer um levantamento da estrutura das obras que eram feitas, principalmente os canais de irrigação, que eram obras cuja finalidade era retirar a água do rio e levar até os locais de plantação, né? Então, resumindo tudo que nós falamos aqui, a espécie humana foi evoluindo, né? Desde o Paleolítico até a Idade dos Metais, nós tivemos transformações significativas na vida dos grupos humanos. Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero também que esse vídeo tenha ajudado. E em breve, tenho esperança de que em breve nós vamos nos reencontrar. Enquanto isso, vamos continuar gravando os vídeos e fazendo as nossas videoconferências. Beleza? Um grande abraço a todos. Cuidem-se. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou aqui à disposição. Um grande abraço.